Olá, galerinha! Estamos aqui de volta para mais uma aula, hoje com matemática. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adição e subtração com reagrupamento, beleza? O que é reagrupar? A gente tem que entender. Então, reagrupar é voltar a agrupar. Então, por exemplo, na adição aqui, nós temos aqui 25 menos 17. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 25... mais 17. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que entender primeiramente? O que é a unidade, o que é dezena, o que é centena? Então, nós precisamos entender. A unidade, galerinha, são os números de 0 a 9, tá? Então, a minha unidade, eu só posso colocar números de 0 a 9, que são as minhas unidades. Quando eu passo para a minha dezena, aí eu já coloco os números de 10 até 99. Por que a dezena vai de 10 a 99? Porque ela começa sempre com a dezena. Aqui são unidades, então dezena de 10 a 99. E as minhas centenas eu posso ir de 100 a 999. Então, essa primeira parte eu preciso entender. Até que número vão as minhas unidades, minhas dezenas e minhas centenas. Tranquilo até aí, galerinha? Então, vamos lá. Se eu for fazer uma conta aqui, então eu coloquei 5 unidades e 2 dezenas, 7 unidades e 1 dezena. O que eu tenho que saber? Sempre que eu for resolver uma conta, eu tenho que iniciar pela minha unidade. Então, eu sempre tenho que responder a minha conta iniciando da minha unidade, tá? Então, sempre, isso é regra, eu nunca posso começar a responder minha conta da dezena, da centena, sempre pela unidade. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 5 mais 7. Então, tia, mas vai dar um número muito grande, eu não tenho esse tanto de dedinho nas minhas mãos. Então, o que a gente faz? Eu pego o maior número, guardo na minha cabeça e vou somar com o outro. Então, se eu tenho 5 mais 7, eu vou pegar o meu maior número, que é 7. Então, eu coloco 7 na minha cabeça e vou contar. 7, aí, ó, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu sei que 5 mais 7 deu 12. Aí, eu vou colocar o 12 aqui? Não. Por que não? Porque a minha unidade vai de 0 a 9. Então, jamais posso colocar o número 12 todo ali na minha unidade. Então, o que eu faço? Eu deixo o último número e vou subir o primeiro número aqui, ó. Por isso que a gente está trabalhando com reagrupamento, tranquilo? Então, eu subi 1 para cá. Agora, eu vou somar os números da minha dezena. 1 mais 2. Então, se eu tenho, ó, guardo na cabecinha 2. 2, 3. Então, 1 mais 2, 3. 3 na minha cabecinha. Mais 1, 4. Então, quanto que deu? 25 mais 17, 42. Tranquilo até aí? Vamos para a próxima. 34 mais 18. Então, vamos lá. Então, eu tenho 34 mais 18. Então, vamos ver quanto que dá 34 mais 18. Vamos lá, lembrando, olha aqui, ó, os meus números, 4, 8, porque eu só posso ir até o 9, não é isso? Na minha unidade. E aqui eu tenho uma dezena, ó, 10 e o 30, beleza? Até aí? Vamos lá, então. 4 mais 8, de novo, outro número grande, tia. Então, eu pego o maior número que eu tenho, guardo na minha cabecinha. Então, coloquei 8 na minha cabeça. Vou somar mais 4. Então, se eu tenho 8 na minha cabeça, ó, 9, 10, 11, 12. A mesma coisa que a gente fez aqui, ó, deu 12, não foi? Eu vou pegar o último número, vou colocar na minha unidade e vou subir a minha dezena, ó, para a casinha da dezena. E aí, eu vou somar a minha dezena agora. 1 mais 3, então vamos para o maior número, 3 na cabeça, mais 1, 4, então agora eu tenho 4, 1 mais 3, 4, e o 4 mais 1, então 4 na minha cabeça mais 1 vai dar 5, então eu tenho 52. Então toda vez que a gente for subir um número,
a gente for fazer esse reagrupamento, eu tenho sempre que subir para a casinha seguinte, tá bom? Então, se eu tenho unidade, dezena e centena, eu vou subir o número para a casinha da dezena, tranquilo? Então, vamos lá. Agora, a gente vai para a subtração. Quando eu falo de subtração, a subtração com reagrupamento, a gente sabe que se nós temos um menor número em cima, não tem como a gente tirar dele. Então, a gente pode ir lá no nosso coleguinha do lado e pedir emprestado, né? Vamos pedir emprestado para ele, vamos reagrupar, né? Vai, colega, me empresta aí um que eu estou precisando no momento, para a gente poder fazer a nossa conta. Então, toda vez você vai analisar na sua conta de subtração. Se você tem um número menor na sua unidade do que o de baixo, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pedir emprestado para poder fazer essa conta, senão não tem como fazer, não é mesmo? Então, vamos lá. 25 menos 19. Então, eu tenho aqui 25 menos 19. Então, vamos lá. Se aqui eu tenho 5 e embaixo eu tenho 9, eu tenho como tirar 9 daqui? Eu tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho como tirar o número 9 daqui de 5? Não. O que eu vou fazer? O meu número do lado, ele é 2. Eu vou pedir um emprestado para o 5, então aqui vai ficar 15. Eu risco o meu 2, porque se eu levei 1 para o 5, automaticamente aqui vai ficar 1, porque você pegou um emprestado. Agora sim a gente consegue fazer essa conta, porque ficou 15 menos 9. Tia, mas como que eu posso tirar 15 de 9? Pode. Então o que eu faço? Para ficar mais fácil para você. Você pega o 9, quanto de 9 para chegar em 5 estão faltando? Então você conta do 9, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu sei que de 9 para mim chegar em 15, faltam 6. Então, ó, eu vou lá e coloco o meu 6. Aqui ficou 1. Então, 1 menos 1 vai dar, se eu tenho 1, dou 1 para o meu colega, eu não fico com nada. Então, ó, 0, tá? Vamos para mais uma aqui. Eu tenho 4 menos 6, a mesma coisa. Se eu tenho 4, como que eu tiro 6 de 4? Não tem como, né? Então, eu tenho que pedir emprestado aqui para o meu coleguinha do lado. Então, aqui, ó, se aqui era 4, vai ficar 3, porque eu vou levar 1 para cá. Então, agora aqui ficou 14. Eu tendo 14, de 14 eu consigo tirar 6. Então, por exemplo, quantos números faltam do 6 para 14? Vamos contar? Então, olha lá, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14. Então, faltam quantos números? 8 números. Então, eu vou lá e coloco meu 8 aqui. Aqui ficou 3. Então, 3 menos 2, se você tem 3, tira 2, ficou 1. Então, você vai lá e coloca o seu 1 aqui. Tranquilo até aí, galerinha? Agora, a gente vai para uma continha maior um pouquinho, que a gente vai chegar lá na casinha das centenas. Vamos lá então. Então a gente vai para 321. 321 menos 118. Vamos lá. Então aqui agora a gente tem uma continha com 3 dígitos, com unidade, com dezena e com centena, tranquilo? Então vamos lá. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 8. Tem como eu tirar 8 daqui? De forma alguma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pedir um emprestado aqui para o meu coleguinha da dezena. Então, aqui era 2, vai passar a ser 1 e eu vou pegar um emprestado para cá. Então, aqui deixou de ser 1 e ficou 11, tá? Então, ele deixou de ser o número 1 e virou 11. Então, 11 menos 8, eu consigo fazer essa conta agora. Então, a gente pode fazer da seguinte forma. Você tem 8, quanto de 8 para chegar em 11? Então, se você tem 8 na sua cabeça, ó, 9, 10, 11. Então, eu sei que isso é o número 3. Então, 11 menos 8 é igual a 3.
Aqui eram 2, como você pediu emprestado, ficou 1. 1 menos 1 é 0. E aqui normal, 3 menos 1, então se eu tenho 3, tiro 1. Se eu tenho 3, tiro 1, ficam 2. Então aqui eu consigo resolver a minha conta. Aqui eu também tenho uma continha com 3 algarismos. Então vamos lá. Então eu tenho 455 menos 362. Então aqui também nós temos uma continha com 3, né, algarismos, unidade, dezena e centena. Então vamos lá. 5 menos 2. Então se eu tenho 5, eu tiro 2, vão ficar 3. Aqui eu tenho 5. 5. Eu posso tirar 6 daqui? Não, não tenho como tirar 6 daqui. Então eu vou ter que fazer o quê? Pedir emprestado. Então aqui era 5, ó, vai 1 para cá, eu risco 4 que vai passar a ser 3. Então se você pedir 1 emprestado para cá, esse número não é mais 5, ele vai ser 15. Então vai ser 15 menos 6. Então se você, quantos números faltam de 6 para 15? Vamos contar? Então se eu tenho 6 na minha cabeça, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então eu tenho quantos números? 9. Então 15 menos 6 é 9. E aqui ficou 3, porque era 4, você pediu 1 emprestado, ficou 3. Então 3 menos 3, 0. Então o que a gente tem que saber, galerinha? Quando a gente for fazer conta com reagrupamento, sempre subir o número para a casinha seguinte da dezena, ou se no outro for 3 algarismos para a centena. E a subtração, sempre que você tiver um número que for menor do que o de baixo, você tem que pedir emprestado para o próximo número. Tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo para vocês e até breve.